A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura da Bíblia Sagrada para a glória de Deus. Vamos apresentar a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti esse momento, Pai, consagramos a Ti, momento de leitura da Tua palavra. Te pedimos, Pai, fala conosco no profundo, Pai, que o Teu Espírito Santo nos toque, que o Senhor nos dê revelações da Tua palavra e que pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, aleluia, todo mal, todo impedimento e oposição das trevas caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós já repreendemos todo espírito de atrapalho em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, vamos dar continuidade em Ezequiel 36. Profecia aos montes de Israel. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, pois que diz o inimigo sobre vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouve, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançada à rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e aos outeiros e às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós a toda a casa de Israel, sim, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados, e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor, e farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: visto como vos dizem, tu és uma terra que devora os homens e és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio nas nações, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. A restauração de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram.
e os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, e eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam, e dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe o faça, multiplicar-lhes os homens como a um rebanho, como um rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se
a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vendo os quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou, eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do povo, dizendo: não nos declararás o que significam estas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais. Para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Eu os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, eu os purificarei assim. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Capítulo 38. Profecia contra Gog. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Dogarma,
da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti e serve-lhes tu de guarda. Assim, depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se retirou da espada e que veio dentro muito povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitaram seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra e todas as suas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, e todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem porta. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, que saquear grande despojo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numerosos, e subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que é a minha indignação subirá a meus narizes. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os homens cairão e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize assim, diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás
tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e às aves de rapina, e às aves de toda a asa, e aos animais do campo, te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magogue, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. E eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog, e a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda a espécie, a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrificarei por vós. E vos fartareis à minha mesa de cavalos e de carros e de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado, e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia, conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Elevarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer dentre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu, o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, eu os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová.
Capítulo 40. A restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa, em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, e de 1 côvado e 4 dedos para cada um. Ele mediu a largura do edifício uma cana e a altura uma cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo e outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo. Entre as câmaras havia 5 côvados. E o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta de dentro uma cana. Então mediu outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro, e as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro. Uma mesma medida era a das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados, e o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço da outra banda, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até ao telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados e o átrio até ao pilar em roda da porta, e desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar, e nos seus pilares dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos e as janelas que estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um solhado que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado, e o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo, e mediu a largura da dianteira do átrio interior por fora 100 côvados da banda do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura, e as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo, de 50 côvados era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior, defronte da porta do norte e do oriente, a medida, e mediu de porta em porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas,
e havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados o comprimento e a largura, 25 côvados, e de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras, uma de uma banda e outra de outra nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me deixou ao atribuir interior pela porta do sul, e me mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados, e havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 25 côvados, e os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também a sua câmara e os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas, e havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados, e os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme estas medidas as suas camarinhas, e os seus pilares, e os seus vestíbulos. Também tinha janelas em redor, o comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados, e os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida, para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e da outra banda que estava no vestíbulo da porta havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas da outra banda aos lados da porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam, e as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício, e as suas bordas de 4 dedos de comprimento estavam fixadas por dentro, em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores no átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava à banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte, e ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi, para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar que estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo, e mediu cada pilar do vestíbulo 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra, e a largura da porta 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia, e havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra de outra. Capítulo 41. A restauração do templo, o santuário. Então me levou ao templo, e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada, 10 côvados, e os lados da entrada, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados
e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados, e a largura 20 côvados diante do templo, e me disse: esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo 6 côvados, e a largura das câmaras laterais 4 côvados por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem, e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais em redor, para se susterem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso, o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia à mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais, da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo, e as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado à esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor. E o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício e as suas paredes 100 côvados de comprimento, e a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio, os umbrais e as janelas estreitas, e as galerias em redor dos três, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até às janelas, e as janelas estavam cobertas até ao espaço em cima da porta, e até o templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário ambos tinham 2 portas, e havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para a outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Amém, povo de Deus? Terminamos aqui mais uma leitura da Bíblia Sagrada, para a glória de Deus. Mais um dia nós vencemos tudo, tudo, tudo por Ele e para Ele, né? Que são todas as coisas. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.